Ei, amigo e amiga! Estamos aqui hoje para mais um ExpoCast, o podcast da Expo Peças, feito para você do segmento automotivo e para você também que não é do segmento automotivo, porque tem muita informação aqui para todos os negócios e a Expo Peças faz isso para você. Meu amigo reparador, minha amiga reparadora, eu vou te convidar para acessar já o site expopeças.com.br e já fazer sua inscrição. Dias 10, 11 e 12 de setembro, no Centro de Convenções Goiânia, Expo Peças 2026. Esperamos vocês! E hoje estamos aqui com convidados especiais, estamos aqui com o time da Meta Prime Sistemas. Eles têm o sistema eOrbis, é um sistema de gestão, e a Meta Prime está mudando o mercado automotivo. A Meta Prime está mudando a gestão do mercado automotivo. Todas as empresas que eles estão inseridos, e eu conheço algumas, têm um crescimento exponencial. E você também fica aqui, nos acompanhe para você conhecer um pouco da história dos fundadores, da empresa, do sistema. Renato, Rômulo, Everton, prazer ter vocês aqui para esse ExpoCast. Hoje vamos falar um pouco de sistemas, falar de inovação, tecnologia, que é o assunto que move o mundo. A tecnologia hoje nesse crescente de IA, de outras questões. Eu vou pedir para vocês falar um pouco de cada um, que vocês possam falar, e depois a gente contar um pouco da história aqui da Meta Prime. Perfeito. Bom, eu sou o Rômulo, sou diretor de projetos. Hoje, o meu papel na Meta Prime é a gente entender o mercado e trazer soluções novas. Então, a gente tem articulado entre os nossos clientes e o objetivo é entender cada vez mais esse mercado, trazendo inovações. O Renato. Isso, eu cuido mais da parte de inovações, né? Então a gente está trabalhando em trazer as novidades. O Rômulo sai, capta o que o mercado está trazendo, precisando, demandando, e ele joga para o departamento de inovação. Aí o departamento de inovação vê a viabilidade técnica e atua nessa viabilidade técnica para conseguir implementar e colocar dentro do eOrbis o que há mais de novo nos determinados ramos que a gente está precisando agora. Bom, eu sou o Everton, né, para quem não conhece, e a minha parte na empresa é a gestão administrativa. Então, hoje eu cuido de toda a parte financeira, das questões também relacionadas a operações da empresa, né, onde dou suporte para o time de tecnologia trabalhar e agir. Muito bacana. E como foi que surgiu essa parceria, essa sociedade? Foi necessidade do mercado, necessidade de vocês mesmo empreender? Eu acho que foi um conjunto, né? Bom, foi, acho que é a fome com a vontade de comer, né? Nasceu os dois, porque assim, a trajetória inicial foi com o Rômulo e comigo. A gente teve a passagem de um outro sócio que não faz mais parte, que é o Enio, né? Que foi peça importante no processo. Depois o Renato foi incorporado, né? Isso. Na sociedade. E a gente já está nesse mercado de autopeça há bastante tempo. Com tecnologia desde 2000, eu desde 2006. Acho que o Rômulo entrou em 2007, né? Uhum. Eu no ramo de autopeça eu tô desde, acho que de 2000, trabalhando, né? Mas eu tenho família, né, que já tocava autopeça, então eu já conhecia como é que funcionava, né? Então foi praticamente criado dentro do autopeça. Já veio com a experiência para o projeto. Conheci muito, e aí toda a vida gostei demais de tecnologia. É um acaso, né? Eu sou formado em análise e desenvolvimento, porém exerço administração na minha empresa. É uma incoerência grande, né? Até porque, se levar em conta o tanto que o mercado precisa de desenvolvedor, né? Mas as coisas levaram Sim. a essa situação, né? Na verdade, a Meta Prime ela iniciou em 2010. Nós trabalhávamos em uma outra empresa, eu era gerente de suporte, o Everton trabalhava comigo lá, e surgiu a oportunidade, através de um convite dessa empresa, para que nós implantássemos o sistema deles. E eu topei, né? E nessa escolha, eu negociei para que o Everton viesse para a Meta Prime como um sócio meu, fiz chamei ele para que ele aceitou,
E foi assim que nasceu a MetaPrime. Nós, de 2010 até 2012, mais ou menos finalzinho de 2011, nós implantávamos sistemas sistema, né? Eles tinham uma solução para essa empresa. Final de 2011, houve o rompimento, nós finalizamos o contrato, foi até por uma iniciativa da empresa, e foi bem na época do SPED fiscal. As empresas todas precisando de auxílio, todo mundo perdido naquela época, e nós conhecíamos bem dessa exigência, né, do governo na época, e aí a gente trabalhando dentro da GT Autopeça, o Giovanni me fez eu um dia lá, ele, Romulo, nós já tínhamos finalizado com a empresa, e aí ele, Romulo, você não pensa em desenvolver uma solução, não? E na verdade... Aí surgiu, já tinha esse pensamento, já veio com uma demanda, né? Com certeza. Chegou essa demanda lá. Na verdade, nós estávamos já desenvolvendo um sistema em parceria com um antigo funcionário também dessa outra empresa, que era o Enio. Porém, o sistema, nós tínhamos contratualmente uma responsabilidade de não desenvolver nada no mesmo segmento. Até uma questão ética, né? Sim. E então, como tinha finalizado, a gente viu a oportunidade. Giovanni, a oportunidade bateu na nossa porta, o Giovanni trouxe isso. A princípio, o Giovanni queria até ser nosso sócio. Né? Porém, a gente optou por sugerir uma parceria com ele, ele optou, e aí foi quando a gente realmente embarcou nesse desenvolvimento, que é o que virou hoje o Weorbs. Cara, que bacana. Existem alguns marcos que aconteceram, que foi, primeiro nós fechamos essa parceria em 2012, e nós fizemos um compromisso em 2014 de entregar a solução. 2014 nós colocamos para funcionar, porém antes um pouquinho, uma outra empresa ficou sabendo do projeto. Que vocês já estavam trabalhando nesse desenvolvimento. E nós até tínhamos coisas a apresentar, eles viram, gostaram e entraram também. Passou a ser meio que um consórcio ali, desenvolvimento. E foi muito positivo para a gente, né? Porque nessa época não tinha nada, só vontade de crescer. Algum sonho, né? Que bacana. Paralelo. E hoje, qual que é um diferencial competitivo hoje da MetaPrime e do sistema Weorbs? Na verdade, é muito importante a gente contextualizar lá, porque depois que a gente entrou, sempre o nosso foco nos planejamentos do sistema a gente precisa criar uma solução que faça com que as empresas de autopeça cresçam. Esse sempre foi o nosso objetivo. E o interessante nós iniciamos em 2014 com o Giovanni, uma loja só, isso lá no Parque Oeste, né? Era o CD, né? Era o CD. Não era nem... Ele tinha a loja do Crimeia, mas nós começamos quando ele estava no Parque Oeste, numa outra loja, que era o CD dele. Sim. Era atacadista, na verdade, a ideia. Era. E aí, nós entramos, colocamos para rodar, e aí levamos o Crimeia depois. Trouxemos o Crimeia, ele até fez uma reorganização societária e tal, lá da estrutura. E aí... isso, quando a gente olha para o contexto da GT, a gente percebe que o objetivo ele realmente foi alcançado. Atingido. A GT ela iniciou com já tinha o Crimeia, a gente incorporou, hoje o Giovanni está indo para a 7ª loja conosco. Entendeu? Então houve um crescimento. Então 2014 foi um marco. De lá para cá, nós nunca tivemos comercial. Nunca tivemos comercial até o ano passado, quando a gente realmente decidiu criar um setor comercial. Todo o nosso crescimento de 2014 com o início da GT, indicações foram acontecendo. Você foi vindo através desse boca a boca, que é o melhor, né? Também. Isso, um indicando o outro. Então, 2014 foi um marco para a gente. Um outro marco foi 2018. 2018, que foi quando a Só Injeção entrou. A Só Injeção, ela entra com 5 lojas. Me ajuda a lembrar aí. A Vila Mauá, Matriz, Loja 1, o Harrison tinha um depósito. Na época, tinha Uberlândia, Uberaba e Rio Verde. E é tão interessante que em cada situação houve um desafio. Por quê? Porque estava tudo desmembrado. Nós incorporamos isso num único... Com vários sistemas diferentes. Caramba. Aí vocês tiveram que agrupar
tudo isso dentro do E-Orbis, Tudo isso. dessa gestão. Isso. Com 5 lojas, 2018. Hoje a sua injeção está abriu já a 17ª. 18, eu acho, se eu não estou enganado. 17, 18, por aí. É 17ª nas minhas contas. Aham. Ou seja, e isso nos atesta que a solução tem sido funcional. Por quê? Porque aquele objetivo discutido lá no início, a gente tem visto acontecer. E isso tem sido realmente a nossa estratégia, é fazer com que as autopeças cresçam. Isso é muito importante, né? Porque assim, tudo é gestão, né? Então, quando você não tem os dados, sem números, você não tem dados, você não tem gestão. Sim. Então, o E-Orbis, ele faz todo esse sistema, e o diferencial competitivo da E-Orbis é o quê? É a entrega, é o despacho de mercadoria, é o recebimento de mercadoria, é o financeiro, ele é completo. Isso. Ele é um RP, né? Na essência, né? Ele agrega e atende praticamente 100% das rotinas de uma empresa de autopeça. E você falou sobre diferencial. Um dos nossos diferenciais é que a gente é voltado para o segmento de autopeça mesmo. Existem vários RP no mercado. Só que dedicado ao segmento automotivo são poucos. A gente estrutura o sistema, desenvolve, investe em tecnologia, em rotinas e funcionalidades que vão trazer retorno para o empresário de autopeças. Aí nós estamos falando de distribuidor, varejista, centro automotivo, prestador de serviço, mas desse segmento. Tudo que a gente faz é pensando na qualidade do trabalho de quem está na ponta de lá. Isso é importante você falar, porque na minha mentalidade aqui, na minha mente, já estava só que vocês trabalhavam com distribuição. Então, não, já pulou essa cadeia, já está trabalhando com todo o segmento automotivo. Tanto quem tem uma oficina que está nos ouvindo aqui, o amigo reparador que está nos ouvindo, então ele pode também ter um sistema E-Orbis lá na empresa dele. Pode, a gente controla ali os mecânicos que trabalham com a comissão, emite a nota de serviço das prefeituras, né? Porque cada cidade é um sistema, pode ser um sistema diferente, né? Então, tanto quem trabalha com prestação de serviço, como aquele atendimento de balcão, varejo, né? A gente atende muito bem. Além do atacadista, que foi onde a gente nasceu, né? Foi a nossa... E o sistema de vocês terceirizaram alguma coisa ou é um sistema próprio, desenvolvido desde o primeiro código até hoje, é tudo encapsulado dentro da empresa? Um dos nossos... Pode falar, Renan. Eu acredito. Esse sistema ele foi desenvolvido 100% dentro da própria empresa, né? E eu atribuo o sucesso, os meninos estavam até falando do sucesso que o E-Orbis possui, mas para mim o diferencial dele ele é extremamente modularizado. Por ele ser modularizado, ele consegue atender, a gente falou de empresas grandes, e eles falaram de grandes empresas, mas empresas pequenas também conseguem usar o sistema, porque o sistema ele cresce junto com a empresa. Esse, para mim, é o maior diferencial que, por exemplo, a GT, o exemplo do Rômulo, a GT começou de um tamanho, né? E ela foi crescendo junto com a sua injeção, por exemplo, ativando módulos conforme ela fosse crescendo. Acho que para mim é um grande diferencial essa parte de modularizar o sistema e o sistema crescer junto com a sua empresa. Então você não é engessado naquele sistema e ficar travado ali. Então esse crescimento é o... E é interessante, isso que o Renato está falando, que faz parte da nossa história, né? Muito parceiro nosso de negócio hoje, que ele começa pequeno, ele mais uma pessoa, mais um sócio, às vezes trabalhando numa loja pouco maior do que o nosso estúdio aqui, é comum ver isso, né? Que ele tem mesmo, trabalha com o estoque dos outros, né? E hoje ele já tem filiais, trabalha com 10, 15. Interessante, isso que mesmo que vocês falaram, são meus parceiros há mais de 20 anos. Então eu conheço lá, você falando isso começar, eu conheço a história, conheço desde a primeira prateleira, e é muito bacana, né, quando você cresce assim, né, você está vendo, você está fazendo parte daquele crescimento, né? Essa é a parte mais gratificante, que é a gente... eu me lembro de uma história aqui, que eu estou lembrando de e são várias, onde o vendedor começou do zero, de chegar e me ligar, Rômulo, ou ligar para o Everton,
bicho, eu não tenho dinheiro para pagar vocês. Me ajuda, entendeu? E a gente Ó, desse jeito aí eu vou querer o MetaPrime. E hoje a gente vê o cara com 3 lojas, o cara morando num condomínio fechado, Que bacana. entendeu? E isso nos traz uma alegria muito grande, nos deixa muito grato, realmente, porque, obviamente, que houve um esforço da pessoa, mas nós, de alguma forma, indiretamente, participamos desse processo. Vocês contribuíram para ele estar onde está hoje, né? Isso aí. E com certeza isso é por isso que vocês têm crescido, porque acreditar no empreendedorismo, né? Vocês acreditaram e hoje a pessoa é um grande cliente. Talvez ele só precisava disso, talvez vocês foram um divisor de água na vida dele. Isso daí consolida o que o Rômulo falou de a gente ter montado um comercial, um marketing, né, recentemente, para trabalhar, digamos, vendas mesmo, né, prospectar. Porque até então, acho que até por conta dessas atitudes que a gente tinha e de conseguir acompanhar desde o início ali mesmo o empresário, gerava uma credibilidade, porque o pessoal sabia que o sistema tinha preço para aquele pequeno e que ia acompanhar o crescimento e sustentar a operação dele a hora que ele tivesse mais de uma loja, tivesse em mais de uma cidade, mais de um estado, que acontece bastante, né? E ele conseguia ali, através da casa dele, muitas das vezes, do escritório dele, comandar tudo. Entendeu? Já fazer tudo, né? Fazer tudo. A gente tem essa mania, às vezes, de lembrar das coisas fora do horário, né? E esse é um diferencial, porque o nosso sistema ele é web. Então, ele não precisa estar instalado. Concebido na essência, né? Na essência. Que é importante, Ele né? é totalmente desenvolvido. Porque hoje existe muito sistema, desculpa te cortar, no mercado que ele se diz 100% web, mas é puxadinho. A estrutura dele não é feita para web, então funciona, mas com as dificuldades de expansão, de agregar ferramentas. Emulador. Pesado, né? Tipo assim, né? Quando você vai fazer um download ali pesado, né? Às vezes, para funcionar remoto, precisa de uma ferramenta extra, coisa que o nosso. Você abre na central do seu carro ali, na multimídia, você abre no celular, você abre no smart, né? Seja qualquer. Não é só o sistema, né? O sistema ele tem um ecossistema que fica em volta dele. Então a gente tem o aplicativo que ajuda os vendedores. Então tem muita coisa que vai à volta do sistema como um suporte que é praticamente uma consultoria especializada para a empresa. Então essa junção de tecnologia moderna com um sistema robusto, modularizado, que atende todo mundo, atende todas as linhas, leve, pesada, atende agrícola. Isso chamou muito atenção. Então, chama a atenção do mercado e o mercado vai notando a marca sem ter que a gente fazer aquele anúncio, sem ter que passar para frente pagar para ser divulgado. E aí o boca a boca trouxe muitos clientes, foi inevitável. Agora que a gente começou com comercial, como eles falaram. Bacana. E esse relacionamento com o cliente é muito importante. E vocês estão hoje com quantos clientes já? É até difícil. Bem, assim, hoje... aproximadamente. Não, aproximadamente. É porque assim, ó, vou dar o exemplo do próprio Harris. O Harris é um cliente. O Harris tem 18 filiais. 17, né? 17. O Giovanni já falou mais o número que eu nem ando conseguindo acompanhar, né? Eu acho que de cliente mesmo, a gente deve ter... De cliente não, de empresários, né? A gente deve ter uns torno dos 300, mas de empresa, acho que bem mais do que isso. 300? Que bacana. Grupos empresariais, né? E nesses grupos, então, a MetaPrime, com esse novo formato aí que vocês estão fazendo de comercial, com certeza cabe dentro do portfólio aí mais 300, mais 500, né? Então, e preparando cada vez mais para escalar. Então, para você que está nos ouvindo aqui, amigo reparador, você de autopeças, você de motopeças, você da parte de pesados também, para você que trabalha com peças e está perdendo dinheiro, você está precisando de gestão, uma gestão eficiente. Então, se você acabou de ouvir aqui, que a MetaPrime tem a solução. Agora, para você de oficina que está nos ouvindo aqui, é importante gestão. Imagina, não pense que você vai colocar um sistema e o sistema ele vai ter um custo, um valor por mês. Imagine, eu vou te fazer pensar, imagine o quanto de dinheiro você está perdendo por não ter uma gestão eficiente.
o quanto você está perdendo por não ter o sistema da eOrbis aí na sua oficina. Não, Everton? Verdade. Se ele for fazer uma conta básica, o tempo que o sistema vai economizar para ele, organizando as rotinas dele, e além de proporcionar, às vezes, funcionalidades que ele nem imagina, que vai economizar para ele na compra, que vai economizar para ele com eventuais promoções que ele possa fazer. O Everton, não sei se vocês sabem, mas eu fui eletricista de automóveis até 26 anos, né? Eu comecei com 14 anos lavando peças em oficina. Eu fui conhecer sistemas depois de muitos anos, né? Porque as oficinas que eu trabalhava são oficinas menores ali, autoelétricas e tal. Uma das maiores dificuldades quando a gente queria implementar era o checklist de entrada e ali a recepção do cliente. Por quê? A gente se perdia. Tinha uma oficina do lado da autoelétrica que eu trabalhava e esse camarada, a gente se tornou muito amigo e ele era um cara extremamente organizado. Ele tinha um papel aqui e ele escrevia. Não tinha como a gente, naquela época, né, não tinha tanta tecnologia e ele tinha que fazer isso. E o eOrbis, se o dono da oficina contratar o eOrbis, quais são as ferramentas? Vamos falar de uma oficina, uma pessoa que quer empreender, que vai abrir sua oficina, já quer começar organizadinho. Quais ferramentas que o eOrbis tem para ele? Auxiliar na oficina. Esse checklist aí nós temos hoje, onde ele faz uma checagem, existe um desenho hoje, né? Nós temos esse checklist hoje em papel, onde ele vai, checa o veículo, marca se tem algum risco, olha se tem chave de roda, a quilometragem, ou seja, ele faz todo um checklist para receber esse veículo e iniciar um trabalho junto com o mecânico de verificação do que realmente é necessário fazer. Isso hoje, ele está no papel acontecendo, porém, nós estamos no processo de desenvolvimento de uma solução nova, onde, a partir de um celular, através de um aplicativo, ele vai recepcionar ali o veículo e fazer todo esse checklist, e o gerente da autopeça, numa tela, ele vai acompanhar cada evolução. Chegou o veículo, avançou para a análise do mecânico, ele fez o apontamento, isso já se transformou no orçamento, ele vai receber via WhatsApp o cliente e aguardar autorização. Autorizado, o mecânico vai começar a fazer o trabalho. Uma vez finalizado, o cliente vai ser notificado para vir buscar e fazer o pagamento. Feito o pagamento, o veículo vai estar liberado, entendeu? Que bacana, hein? Então, tudo isso vai ser feito através de um aplicativo que nós já estamos trabalhando. Através de fotos, né? Na hora que entrar, tem isso aí. Que bacana, hein? Então, aí, muita tecnologia, né? Eu falei de IA, de tecnologia, então a eOrbis já está com tudo isso já na frente. Hoje, nesse trabalho que eu tenho feito junto com o Renato, o nosso papel é justamente, e eu falo constantemente, sempre que vem uma demanda, eu ligo para o cliente, eu tento entender melhor aquilo, se ele é importante para o mercado de autopeça, e um diferencial que nós temos aquilo que realmente é necessário, nós startamos um processo de desenvolvimento. Não é tudo também não, porque muitas vezes o cliente muitas vezes ele nem sabe o que realmente é importante. Então, nesse trabalho, a gente fala sim para aquilo que é importante para o mercado e, sem dúvida nenhuma, aquilo que é desnecessário, que vai atrapalhar o processo, a gente explica e tenta mostrar para ele a melhor forma de fazer. Bacana que, igual o Renato falou, né? Como ele é modular, a pessoa ele pode começar com um módulo, cresceu mais um módulo, depois cresceu mais um pouquinho, mais um terceiro módulo. Isso é muito, muito importante. Então, essa solução aí é só aguardar. E lançamento já concretizado? O que a eOrbis, o que a MetaPrime, né, no sistema eOrbis, ela lançou recentemente? Fala para assim de tecnologia. O que vocês trouxeram de diferencial? Recentemente nós pegamos e até em parceria com o Harrison, até para que fique claro, contextualizado, como que é o nosso jeito de trabalhar.
o Harrison trouxe uma demanda, a sua injeção trouxe uma demanda sobre como otimizar o processo de guarda. Ele vem uma expansão, 17ª loja. Então, à medida que a empresa ela vivencia novos desafios, essas demandas elas vêm para a gente faz uma reunião de análise junto com o cliente, um alinhamento, e o que a sua injeção recentemente trouxe é uma forma diferenciada de guardar. O processo antigo era, chegou um pallet, abre isso numa mesa e vem conferindo com o leitor. Então, ao invés de muitas vezes, ou chega 10 caixas, abrir isso tudo numa mesa e conferir, é muito melhor eu abrir uma caixa, conferir de forma separada o que está na caixa, põe de lado. Eu não precisei tirar tudo da caixa e as 9 estão lá. Pego a outra e trago, bipo. No final, eu faço a conferência pelo sistema, a comparação daquilo que foi entregue através da nota fiscal com os volumes que foram conferidos. Já automaticamente. Automaticamente. Isso acelerou, trouxe uma celeridade no processo de guarda para a sua injeção, entendeu? E o interessante é, uma vez que nós desenvolvemos, a maior parte do que é desenvolvido, a gente sempre subsidia uma parte. Sempre que o cliente traz uma demanda, a gente faz uma análise, muitas vezes a gente banca total ou banca uma parte, entendeu? E isso fica disponível para todos os outros clientes. Já fica dentro do sistema disponível. Então, a MetaPrime com a solução com o eOrbis, a gente tem visto muito mais, ao invés de olhar como um sistema, nós estamos começando a ter uma visão de ecossistema, de uma plataforma onde ele entrega soluções de forma integrada para o mercado de o eOrbis já tem entrega também, porque uma das coisas que eu estava conversando com um parceiro nosso, ele reclama muito da questão de entrega, né? Porque assim, hoje a agilidade, a pessoa hoje não tem mais estoque. Sim. Quando eu trabalhava, o cara ele tinha que ter um estoque mínimo ali, pelo menos a curva A. Hoje em dia, nem precisa disso, né? Se ter curva A hoje na oficina é perder dinheiro, porque está lá o estoque parado. Então é o seguinte, o carro subiu no elevador, eu desmontei, fiz o orçamento, o cliente autorizou, eu mando as peças. Como que o eOrbis já tem uma solução para entrega também junto? Você quer falar? Tem um parceiro, né? Até foi uma pergunta que você fez agora há pouco, né, sobre parcerias, né? O sistema foi concebido e feito várias expansões, né, dentro do próprio código dele, mas existem várias ferramentas que foram adicionadas através de parceria. Uma delas foi a questão da roteirização, o programa de roteirização, que é algo que inclusive ele está sendo elaborado em parceria com a sua injeção. Olha só, que bacana. Ou seja, tudo que ele vem de novo, ele vem de dentro da autopeça demanda, entendeu? Junto com a GT, estamos trabalhando uma forma, por exemplo, de listar as aplicações de cada peça. Então, quando eu pego uma peça X, eu preciso saber qual o veículo que cabe. Para isso, nós criamos uma automação. Isso está acontecendo com a GT agora, onde, através de uma outra empresa parceira, clica no botão e ele traz todos os veículos que aquela peça ela cabe, entendeu? Uma outra parceria recente também, falando de lançamentos, nós estamos trabalhando junto com a GT, que é um outro projeto com a GT, um B2B, entendeu? Onde aquele cliente, oficina, ele vai ter um acesso aonde não é necessário ele falar com o vendedor. Ele mesmo vai montar o pedido dele de forma fácil, de forma assertiva. Que bacana, vai agilizar muito. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Porque quanto mais agilidade em todos os sentidos, né? Isso aí. Ei, amigo e amiga, para você que está nos assistindo, esse ExpoCast está mais que especial. Estamos aqui com o time campeão da MetaPrime Sistemas e também estamos aqui com a MetaPrime Sistemas. Eles são os gestores do eOrbis, um sistema maravilhoso e você pode ter aí na sua empresa. Então não fique por fora. Tá vendo? Dá uns brancos? Isso mesmo. Ei, amigo e amiga,
Para você que está aqui nos assistindo nesse Super ExpoCast, estamos aqui com a Meta Prime e para você falar com esse time, com toda a equipe, é só ir na Expo Peças dias 10, 11 e 12 de setembro de 2026 no Centro de Convenções e visite o stand da Meta Prime. Muito bonito, muito aconchegante e é feito para você. A Meta Prime te espera na Expo Peças 2026. Rômulo, você falou um pouco da história e você contou de 2010 até 2018. E depois de 2018, porque já estamos em 2026, hein? É verdade. Bom, nós estamos falando de marcos, né? E o que eu me lembro aí falando de marcos foi o que aconteceu em 2023, 2022, 2023. Logo pós-pandemia, né? Me lembro bem que não teve um ano que não teve Expo Peças. Teve até um episódio interessante que foi... não, mas foi mais ou menos nessa mesma data. Apareceu uma oportunidade, uma rede grande de autopeça, nos procurou e fez uma proposta para que a gente fizesse uma transferência de tecnologia. O que é isso? Eles fizeram uma sabatina, analisaram a qualidade do código que nós temos, a solução que nós entregamos e decidiram comprar a nossa solução, né? O código-fonte, para que eles do lado de lá mantivessem e criassem a partir dessa solução nossa uma solução com o nome deles, né? Essa negociação ela foi feita, foi um dos pré-requisitos para que essa negociação se concretizasse, foi a ida do nosso antigo sócio Enio, né? E isso foi muito importante para a gente. Nesse processo, o Renato entrou, né, como um sócio, e de lá para cá nós conquistamos a nossa sede própria, o local ali nós compramos, aonde a gente alugava até então. Bacana. E nós estamos em direção de lá para cá em uma evolução tecnológica muito eficiente. E como vocês são especializados em autopeças, essa empresa é de autopeças? De autopeça. Ah, muito bom. Tá vendo? Quem se especializa, quem nicha, né? Aparecem as oportunidades, né? A gente, inclusive, é um dos 5 homologados dela, né? A rede grande, né, no Brasil. E nessa solução, vocês colocaram também Power BI aí, como que funciona? Vamos supor que eu quero fazer uma análise do meu sistema na minha autopeças. É o que eu falei. Eu não vejo o eOrbis hoje como um sistema, mas eu vejo ele como um ecossistema, ou seja, uma plataforma de soluções. Nela nós temos, me ajuda aí, o eOrbis, que é o core dessa solução. Aí nós temos o aplicativo de força de vendas, o Power BI. Power BI, né, que na verdade ele é um business intelligence, onde a gente integra a solução, né? Para quem não conhece, é uma solução onde você consegue extrair as informações de forma consolidadas e através de dashboards, né, que são gráficos ali, onde o empresário ele consegue tomar uma decisão de forma mais simples, né? Olhando ali em tempo real os seus dados, ok? Então, falamos do Power BI, integração contábil. Hoje, por exemplo, os clientes nossos, ele tem a opção de, ao invés de... muitos deles giram aí por mês, emitem 40 mil notas, 30 mil notas. Caramba. E existe um trabalho da contabilidade ali para fechar aquela contabilidade. Para otimizar esse processo, nós criamos a exportação dessas informações, onde a contabilidade do lado de lá simplesmente importa e não precisa ficar digitando mais esses documentos. Mas tudo automático. Tudo automático. Cara, bacana, isso facilita, agiliza bastante, hein? Isso. Tem o aplicativo, parceria, né, com a empresa de roteirização, né, de expedição, né? E também integrado, né, um aplicativo de roteirização. Aí vocês abrem uma API para esse parceiro dentro da minha empresa. Isso aí. Aí ele se comunica, né? A gente indica o parceiro e aí a empresa, e é tão interessante o software que ele consegue, imagina uma autopeça que tenha 30 entregadores. É um pouco complicado. Hoje, essa gerência, ela acontece da parte do eOrbis, onde, através da rota,
você dispara entregas, às vezes de 5 em 5, de 3 em 3 para um entregador, mas dali, até ele voltar, é o que o EORBS controla. Para a gente preencher essa lacuna que ficou, nós temos um parceiro onde ele recebe essas informações da entrega, o entregador ele consegue acompanhar através do aplicativo e ele é trabalhado uma rota em um tempo para que ele chegue naquele local. Para ele medir a eficiência desse entregador também, né? Justamente. Porque senão ele para comer um pão de queijo, como a gente falou agora mesmo, né? A cada viagem um pão de queijo. E ele trabalha com a meta, né? De horário para que ele vá, entregue todas aquelas entregas e chegue. E tem como ter uma métrica, né? Tem. Sim, isso é tudo metrificado. Inclusive, há clientes nossos que estão bonificando os seus melhores entregadores através dessa solução. E falando em sistema, né? Uma das coisas que você falou que estava o SPED fiscal, né? Que foi um negócio que veio e tal. E WMS, né? Também, que foi uma sigla que foi muito usada aí uns anos para trás aí, né? Virou uma febre, todo mundo WMS, e aí a gente não sabia o que era WMS. Isso aí. O sistema também. Hoje, nós temos uma solução dentro do EORBS que existe uma fila de separação, conferência, faturamento, expedição através onde cai para a roteirização e ele acompanha o retorno da entrega. Isso é mapeado, há um histórico dentro do sistema, isso tudo via código de barra, ou seja, eu valido isso pelo código de barra do produto, porém nós estamos num processo de discussão. Agora no início do ano, eu tive no Sul, visitando uma empresa que tem um WMS. Obviamente que o WMS, por si só, o conceito de WMS, eu não vejo ele rodando uma empresa varejista. Não vejo. Eu vejo conceitos do WMS sendo aplicados num varejo. Entendeu? Então, a partir disso, nós estamos desde o ano passado numa discussão para achar os melhores conceitos dentro do WMS para que a gente aplique definitivamente o WMS. Fizemos a aquisição de coletores, já temos algumas telas que estão sendo testadas em parcerias com alguns clientes, entendeu? E a proposta é até o fim do ano a gente está com essa solução definitivamente em produção. O grande diferencial aí, foi uma pergunta muito pertinente, Paulo, porque parece que é uma coisa que está meio que na moda, falar sobre WMS. Sim. E, na verdade, a aplicação, como o Rum bem colocou, para o segmento de autopeça, fora da distribuição, ele praticamente não existe, porque ele é uma série de conceitos e métodos, né? E aí o pessoal meio que generaliza, põe lá uma funcionalidade e fala que é o WMS. E por isso que a gente não adota esse perfil de WMS. Eu vi que a preocupação da MetaPrime é entregar o prometido, né? É isso. Então, assim, se eu vou entregar WMS, tem que ser WMS. Como vocês falaram aí também, vou entregar um sistema nuvem. Vou entregar um sistema nuvem. E os outros faz puxadinho, né? E a EORBS não faz isso. Isso é importante, desculpa te cortar, é importante pontuar porque desde o início, como ele é um sistema 100% web, ele foi pensado para facilitar a integração com outros sistemas. A gente consegue criar APIs muito fácil. Então, assim, quando o Romulo fala roteirização, a gente fala parcerias com outros sistemas, é muito simples para a gente conseguir essas parcerias, enquanto outros sistemas, eles sofrem muito. Sistemas desktop são impossíveis, praticamente, de fazer uma integração desse porte. Então, esse é um diferencial que eu vejo na MetaPrime, o plug and play de sistemas externos. Então, se alguém quer um sistema personalizado para ele, de algum cliente ou algum parceiro, para a MetaPrime é muito fácil ela chegar e acoplar esse sistema. Esse, para mim, é um grande ponto positivo que facilita muito a nossa integração, facilita muito esse trabalho que a gente faz internamente, principalmente no desenvolvimento. Isso é muito bacana. Vocês ouvem o cliente e criam a solução, né? Isso. E falando de comercial, daquilo que
a MetaPrime está buscando de crescimento. Vamos falar um pouco de Expopeças, né, que é o contato direto, né, com o público. Como que foi para vocês participar da Expopeças e essa edição agora de 2026, o que a MetaPrime está esperando? A Expopeça para a gente hoje, ela virou uma estratégia. Nós estamos indo para a 4ª ou 5ª edição? Se não me engano, a 5ª. 5ª edição. Ou seja, inicialmente era um teste que nós fizemos, entendeu? E que tem sido muito funcional, porque a ideia não é vender ali. A ideia é as empresas nos conhecerem. Então, os nossos clientes ali, para a gente, é um momento onde os nossos clientes que muitas vezes não me conhecem, não conhecem o Everton, não conhecem o Renato, é um momento deles conhecerem, da gente estreitar esse relacionamento, entendeu? Ouvi-los ali. Então, ela tem sido muito mais estratégica do que um ponto de venda. Obviamente que a venda vem, entendeu? Sempre, a experiência sempre que nós passamos por mais uma edição da Expopeça, sempre os frutos aparecem, entendeu? Mas o objetivo principal é realmente esse relacionamento. E a feira, ela gera muita autoridade. Ela é para o público desse segmento, né? Então, a gente está presente lá na feira, além de ter a visibilidade, o pessoal reconhece que a gente é um software, né, um sistema, né, dirigido para esse segmento, e a gente tem a oportunidade ali de apresentar, né? A gente às vezes nem fecha o negócio na hora, mas você cria muitas ramificações futuras. Já deixa o relacionamento, né? Isso, exato. E então, o nosso amigo que está nos ouvindo aqui, que for lá no stand da Eorbis, ele já pode sair de lá com um pacote no bolso já. Pode comprar, ou vocês vão lá, é só aquele primeiro contato para depois vocês entenderem melhor. A nossa intenção é ali bater um papo com ele entender a nossa solução, até porque eu vejo que se a gente fechasse ali, a gente seria até irresponsável. Porque uma preocupação que a gente tem é entregar realmente aquilo que ele precisa. E muitas vezes ele não está precisando, ele acha que precisa talvez de alguma coisa. Então, a gente inicia um trabalho, apresenta ali, às vezes até de forma superficial para ele, mas aí é iniciado um diálogo. Uma vez iniciado esse diálogo, aí sim, nós vamos pegar em detalhes, entender como que a empresa dele funciona, e aí sim, definir uma proposta exata para aquilo que ele precisa. Vai fazer ali para ele algo já sob medida. Sob medida para ele ali. Exatamente. Esse é o personalizado já para aquele momento dele. Isso aí. Como o Renato falou, né, são os módulos. Eu gostei muito dessa questão dos módulos, porque é o momento de cada um. Porque, às vezes, você pega algo muito robusto e não consegue utilizar tudo. E foi o caso que nós conversamos aqui de um parceiro nosso que teve isso, né? Ele foi para um sistema, depois teve que voltar, né? Porque eu acho que o sistema robusto demais, às vezes, ele atrapalha. Isso aí. Né? Ele vai gerar no mínimo custo desnecessário inicial. Nós colocamos um sistema lá no nosso escritório também, e esse sistema, nós tivemos que aprender o sistema, então, assim, deu muito trabalho. Depois que a gente foi ver que tinha soluções também para o nosso segmento que seriam mais fáceis. E essa dor... Não precisava de uma Ferrari para andar na estrada de chão. E essa é a nossa grande preocupação, que é aquele empreendedor, aquele empresário que está começando, se ele for assertivo no início, a probabilidade do negócio dele escalar é muito maior, entendeu? E é onde a nossa solução cabe como uma luva. Por quê? Porque a nível de custo, ele vai conseguir pagar agora no início e ele vai conseguir crescer sem essa dor que você citou, de trocar no meio ali do percurso de crescimento, entendeu? E isso é doloroso. E o que eu vejo assim, Rômulo, é que muitas vezes a gente vislumbra. Ontem eu estava com um consultor e nós fizemos 3 reuniões. Nas 3 reuniões nós mudamos o produto. Era para ser um business plan, aí depois virou um planejamento estratégico. Aí ontem na reunião já virou uma outra questão que nós precisamos para a nossa solução lá do escritório, para a nossa gestão.
com consultoria. Então, assim, ele até usou uma frase interessante. Você pensa que quer aquilo que não vai servir para aquilo que você vai ter utilidade. Então, é muito interessante isso que você está falando, que eu estou me vendo lá de cá quando um comprador da solução eOrbis, porque foi interessante isso. E aí você falou uma coisa de falar com especialista. Uma coisa é como o Everton falou, é você falar com uma pessoa que não entende. Então, quando você fala com um especialista que tem ética, ele vai te posicionar. Nós fizemos a primeira reunião do Business Plan, ficou o valor X. Nós fizemos o outro para o planejamento estratégico, que é algo totalmente maior, ele continuou com o valor X. Só que aí depois, nessa solução, ele continuou com o valor X, só que ele me fez mudar de ideia 3 vezes. Porque eu queria, imaginava, só que ele tem ética e ele tem conhecimento. Então, como você está falando aqui, para quem está nos ouvindo, isso é segurança. Segurança em fazer negócio com especialista que tem ética. Eu vi que vocês trabalhando dessa forma, por isso que não precisa de time comercial. É o cliente que vai vender para você. Esse tem sido realmente o fruto do trabalho que nós temos feito. E isso nos agrada, entendeu? É muito bom você pegar e ver e participar de um processo e você olhar no olho do empresário e ver, obrigado porque você me economizou aqui um trabalho, dinheiro, né? Porque não é só dinheiro, né? Que a gente precisa preocupar. A gente precisa preocupar com o tempo também, né? Porque o tempo é valioso para você pegar e... vou testar aqui um monte de coisa e depois ver que não precisa daquilo tudo, né? Com certeza. Ele vai atrasar o crescimento dele, né? No mínimo, né? E o nosso amigo que vai no stand da Meta Prime esse ano? Que novidades? Vocês já estão preparando novidades para eles lá? Nós estamos num ano desafiador, que é um ano de preparação para a reforma tributária, né? Inclusive, iria iniciar o ano no dia 5 de janeiro, havia uma nota técnica dizendo que já iria entrar num período de teste, onde o IBS e o CBS seria testado. E as notas deveriam ser emitidas já dia 5 de janeiro. Nós fizemos todo um trabalho dessa forma, com o IBS e CBS. Uhum. Nós fizemos todo um trabalho, dia 5 de janeiro, todos os nossos clientes já estavam atualizados e estão trabalhando dessa forma. A Receita Federal, não sei nem se é a Receita Federal que regulamenta isso, eu acho que mas liberou uma prorrogação. Uhum. Né? A gente recebe como técnico as notas técnicas, prorrogando essa data. E ela está em aberta, por quê? Porque outras empresas não estão se preparando, entendeu? Uhum. Então, mesmo com esses projetos que nós estamos aqui apresentando, nós já estamos preparados para o ano de 2026 desde 5 de janeiro. E muitas outras empresas, software house, não estão nesse momento. De toda forma, nós estamos já preparando para 2027. Esse é um dos nossos objetivos. Porém, além disso, ontem nós estávamos reunidos com um parceiro, fechamos uma nova parceria, onde a proposta é mudar toda uma cultura que hoje o empreendedor de autopeça não tem a mínima ideia de como gerir o seu estoque como um investimento. Né? Eu faço alguns investimentos, o Everton e o Renato, nós fazemos investimentos, e quando você põe um dinheiro lá, você observa a Selic, como que está, você observa muitas vezes se for uma ação, se ela vai subir, se ela não vai. Fica de olho nos indicadores. E muitas vezes o empresário do ramo de autopeça, ele põe o dinheiro dele na peça e ele não vê o que está acontecendo a nível de custo que aquela peça tá ali no estoque. Então, nós fizemos uma parceria que o objetivo é mudar um pouco da cultura para que o empresário ele olhe para o estoque dele de uma forma mais importante, relevante, e ele tome as iniciativas como se fosse realmente um investimento. Que bacana. Nós acreditamos que essa parceria ela deve começar aí, talvez no próximo mês. Dá pegar daquela cultura de
Isso o estoque, ele é meu patrimônio, né? Ele não deixa de ser isso aí. Assim. Né? E Mas- patrimônio que é aí que tem que gerar lucro, né? Exatamente, não Porque- depreciar, né? Porque assim, eu vejo que muita gente comprou por R$ 10 uma peça, colocou na prateleira, daqui 2 anos, ele está com ela no sistema de R$ 10. Então, eu vejo que muita gente não atualiza os preços Sim. e fica com a peça e acha que está ganhando dinheiro, né? E, na verdade, ele está perdendo, porque a peça hoje vale 2 vezes isso, né? A gente vê isso. E talvez não é nem por questão da pessoa não querer fazer isso, é porque ela não tem a métrica, né? É isso. Você falou. É isso que falta, entendeu? Então, o objetivo dessa parceria é apresentar essas métricas, entendeu? E nós estamos num processo de o parceiro faz toda uma consultoria e nós da MetaPrime iremos mostrar para ele, através do eOrbis, como atuar nesses resultados, entendeu? E manter o controle, né? Essa é a ideia. É uma E manter o controle. Que bacana. gerenciamento. Porque isso é importante. Tem gente que você vai comprar a peça, não tem, uma peça não tem, mas ele tem 1.000 de uma outra. E é isso. E é isso que essa consultoria propõe resolver. Exato. Cara, que bacana. Respondendo aqui um ponto que você perguntou, Paulo, sobre a feira, né? O que a gente pretende sobre a festa, né? Para nós é uma festa, né? A gente já vem de uma crescente dentro da exposição. A gente começou lá no SESI, né? Lá no Senai. Senai, um stand bem tímido, né? Pequenininho, mas começamos a mostrar a cara ali. A gente passou pro centro de convenções, um espaço ainda bem menor do que a gente utilizou o ano passado, né? Aham. E a gente já, em 2025, passamos para uma área melhor localizada. Além disso, um espaço mais estruturado, maior, né? E para esse ano, a gente está no mesmo espaço, no mesmo Aham. local, mas com várias surpresas para quem for Para frequentar. quem for lá. Estamos Então, preparando. para você que está nos ouvindo aí, ó, vai no stand lá da MetaPrime, porque tem surpresa boa. Tem surpresa no stand, tem surpresa na feira, vai ser muito bacana, como sempre é, né? Bacana. Pessoal, agora vou pedir para vocês deixarem aqui um recado para os nossos amigos, porque assim, passa rápido, né? É muito bacana aqui, passa rápido. Vou pedir para vocês deixarem um recado aqui para os nossos amigos. Para você que está aqui nos acompanhando até agora, eu vou pedir aqui para os meninos já falarem para você as redes sociais para que vocês possam entrar em contato com a MetaPrime sem falta para deixar de perder dinheiro. O nosso Instagram é MetaPrime Sistemas Oficial. Nosso telefone, posso falar o telefone? Pode, claro. 3088-0005-62, né? DDD 62. Vai ser um prazer enorme receber você lá no nosso stand, entendeu? A gente realmente está se dedicando para apresentar algo inovador e, com certeza, a sua empresa ela vai ser muito beneficiada. Você que quer crescer, você que quer mudar a sua ótica de gestão, entendeu? Isso vai, com certeza, agregar muito valor à sua empresa e nós estamos aqui à disposição. É isso aí. E você, Everton? Bom, o que eu tenho para dizer é que, além da gente proporcionar um ganho, né, para a empresa a nível gerencial administrativo, a gente preocupa muito mais com a questão de prestar um serviço de qualidade. Então, a gente tem equipe qualificada para receber desde do momento comercial, na escolha do produto certo, do módulo certo, como foi bem utilizado aqui, né? Até a parte depois que a gente vai implantar o sistema, fazer aquele trabalho corpo a corpo, até a hora que vai fazer o seu atendimento no dia a dia, com as dúvidas, com as demandas que chegam, né? Então você vai ter não só um software, um ERP, né, um produto para isso, mas você vai ter uma equipe preparada para te receber muito bem lá na empresa. Seja bem-vindo, vamos fazer parte desse time. Isso aí. Eu deixo o convite aqui para todo mundo comparecer ao stand, que vai ter várias surpresas lá, então é importante o comparecimento e fica aberto aí o convite para todo mundo chegar junto lá, porque vai ter umas novidades esse ano, promete. Muito bacana. E para você que está aqui conosco, muito obrigado. Já faça sua inscrição no expopass.com.br, porque tem muitas surpresas para você ficar por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo,
Muito obrigado, fiquem com Deus. Expo Peças e Meta Prime, conhecimento é poder.